Boa tarde, hoje é terça-feira, 16 de março, o Bora RN está começando. Vamos aos destaques de hoje. UPAs de Natal funcionam acima do limite. Na do satélite, o atendimento chega a 240% da capacidade. Fila de espera por leito de UTI Covid no Rio Grande do Norte tinha mais de 120 pessoas hoje cedo pela manhã e menos de 10 vagas. Com estoque de vacinas zerado, a Prefeitura de Parnamirim suspende temporariamente a vacinação contra a Covid-19. Aprovado pela Anvisa, entenda como funciona o antiviral Remdesivir. Na Europa, 13 países suspendem o uso da vacina AstraZeneca. Apesar de determinação judicial, frota de ônibus ainda circula com menos do que a frota atual. A Agência de Fomento do Governo do Estado facilita acesso a crédito para empresários de setores prejudicados pela crise. E você também vai ver que, com a receita digital, compra de remédios pela internet cresceu durante a pandemia. O Bora RN está no ar. A gente abre essa edição do Bora RN com imagens da UPA de Cidade Satélite. Por lá, hoje de manhã, o cenário era caótico. A UPA continua lotada, mais do que lotada, e segundo informações de um socorrista do SAMU, uma paciente, uma idosa de 82 anos, passou a madrugada inteira e a manhã quase toda esperando por um leito para ser internada. Ela com características, com suspeitas da Covid-19. Além disso, o nosso cinegrafista também flagrou na UPA de Cidade Satélite o desespero de uma família que tinha acabado de perder um ente querido. Imagens que, infelizmente, se tornam cada vez mais comuns no auge da pandemia que estamos vivendo. As imagens aí, ó, nesse momento, vocês estão vendo ali, uma pessoa sentada, essa família, né, que tinha acabado de saber a notícia de perder um ente querido. Essa idosa de 86 anos, as informações que a gente recebeu é que ela estava já precisando de oxigênio por volta de meia-noite, entre meia-noite e 1h da manhã. Ela foi socorrida pela ambulância do SAMU e levada para a UPA, sendo que não tem como, né? Segundo informações da SMS, não teria como receber e internar essa paciente, porque a UPA já está trabalhando com mais que o dobro da capacidade, 240%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Isso, em parte, reflexos também das informações que a gente tem do fechamento da UPA de Parnamirim, que dava esse suporte também, atendendo parte dessa demanda. E aí, superlota, né, as UPAs daqui da capital, e essa não é uma situação de hoje, né? Já faz uns dias, na semana passada foram 3 dias que ficou fechada essa UPA de Parnamirim. Ainda hoje a gente vai conversar com a coordenadora de vigilância epidemiológica de Parnamirim para saber como é que está a situação por lá e também sobre a vacinação. Infelizmente, é uma situação que não vemos melhorar com o passar dos dias e com as medidas adotadas pelos governos. Hoje, o Rio Grande do Norte amanheceu com a fila de espera acima de 120 pacientes por um leito crítico Covid. No final da manhã, eram quase 120 e apenas 12 vagas nas UTIs de todo o estado. Desses, 111 pacientes só da região metropolitana de Natal. O Rio Grande do Norte continua com mais de 96% dos leitos críticos ocupados, Grande Natal 96%, região oeste 99% e Seridó 92%. Essas imagens são por volta das 11 horas da manhã, essa fila é quase 120 pacientes à espera de um leito de UTI Covid aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem imagens atualizadas para saber a ocupação nesse momento. O Rio Grande do Norte ainda beirando 96%, assim como região metropolitana, região oeste 98% e Seridó caiu um pouquinho, está em 90%, mas praticamente lotado, né? O estado continua colapsado, né? Com muitas pessoas à espera de leito crítico. A gente vê a prefeitura abrindo leitos clínicos, né, que já também está bem apertado. Eu estava vendo, temos só disponíveis em torno de 15% de leitos clínicos, mais críticos. Faz tempo que a gente está com uma grande fila de espera, né, pelo menos acima de 90, de 100 pacientes. Bom, e a gente já sabe que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância em Saúde, aprovou
o uso do antiviral Remdesivir para tratamento da Covid em pacientes hospitalizados. Agora a gente vai entender melhor como é usado esse medicamento. Com a liberação da Anvisa, o antiviral Remdesivir se torna o primeiro medicamento aprovado no Brasil para uso em pacientes hospitalizados com a Covid-19. O remédio não é vendido em farmácias, é aplicado na veia de pacientes já internados com a doença, só pode ser utilizado com supervisão médica e funciona impedindo a replicação do vírus. Em contato com a célula do hospedeiro, vai gerar um produto de metabolismo que vai ser um análogo de ATP. O ATP é uma substância importante no processo de replicação viral. Então, esse análogo de ATP formado pelo Remdesivir vai competir com a ATP natural do vírus. Então, essa competição vai causar um retardo na replicação. Então, esse retardo vai ter como consequência diminuição da carga viral, diminuição de processos inflamatórios e, consequentemente, diminuição no tempo de internação, em média de 15 para 10 dias. O medicamento foi liberado para uso no Brasil em adultos e adolescentes hospitalizados com a Covid-19 que pesem mais de 40 quilos e que não estejam em ventilação mecânica. Quando deve se utilizar o Remdesivir? Em casos leves, os estudos já mostraram que não tem benefício, assim também como nos casos de maior criticidade de aporte de oxigênio. Então, o aporte de oxigênio é quem vai definir, de uma certa forma, quando se deve utilizar o Remdesivir. O Remdesivir foi originalmente pensado para tratar hepatite, mas não funcionou. O medicamento também foi testado para o ebola, mas não obteve resultados satisfatórios. Com o uso autorizado no Brasil, mas não recomendado pela OMS, a eficácia do medicamento também segue sendo estudada. O remédio ainda não foi incorporado ao SUS e tem custo elevado de cerca de R$17 mil por tratamento. Anteriormente já foi utilizado para tratamento do ebola, não teve grandes benefícios de tratamento, mas hoje está sendo utilizado justamente para o tratamento do Covid. É um medicamento que tem um custo muito alto, o Valclori está custando em torno de R$17 mil, isso a preço de Brasil. O tratamento em média para 5 dias, então um tratamento extremamente caro, que não tem indicação, por exemplo, para tratamento nem precoce e nem como preventivo, tá? Somente tratamento restrito hospitalar e nas condições específicas que se tem anteriormente. E a vacinação é a esperança, a gente sempre diz isso por aqui, mas ainda não temos quantidade suficiente sequer para os grupos prioritários. Em Parnamirim, a imunização foi suspensa hoje por falta de doses e a gente vai saber como é que está a situação por lá agora ao vivo com Tuliane Lopes, que é a coordenadora de vigilância epidemiológica de Parnamirim, que está com a gente via Skype. Boa tarde, Tuliane. Hoje vocês suspenderam porque acabou tudo por aí, dose de vacina já não tem mais, é isso? Olá, boa tarde a todos. Isso, o município de Parnamirim, sexta-feira, recebemos do estado 1.000 doses, certo? E ontem, dia 15, iniciamos aqui em todas as nossas unidades de saúde em um ponto extra. E ontem mesmo, a gente distribuiu doses. A gente perdeu o seu áudio. De repente, estávamos lhe ouvindo e agora não mais. Tem como repetir essa resposta para ver se a gente lhe escuta agora? Não. Ai, a gente vai tentar testá-la mais uma vez e te chama daqui a pouquinho, tá certo? Já, a gente espera voltar com essa entrevista para saber a situação em Parnamirim e também saber a situação da UPA por lá. 13 países europeus suspenderam temporariamente o uso da vacina de Oxford. A medida foi adotada como precaução depois do relato de formação de coágulos em pessoas vacinadas, mas na mesma proporção em que o problema é verificado entre pessoas não vacinadas. Na França, o presidente Emmanuel Macron disse que as aplicações serão suspensas até que a Agência Europeia de Medicamentos anuncie o resultado da investigação. No Reino Unido, 17 milhões de pessoas foram vacinadas com a fórmula da Oxford AstraZeneca. Houve apenas 40 relatos de coágulos
número considerado dentro do normal. A Organização Mundial da Saúde afirmou que não há evidências entre a formação de coágulos e a vacina da AstraZeneca e recomendou que as doses continuem sendo aplicadas. Vamos ver agora outros destaques desta terça-feira. A UFRN entrou em campo para acelerar a vacinação de idosos aqui em Natal. Começou a fazer a imunização de pessoas com 75 anos ou mais nos próprios condomínios onde moram, desde que estejam cadastrados no aplicativo Vacina Idosos, uma ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. As vacinas são de Oxford e cerca de 1.600 idosos foram cadastrados de 500 condomínios da capital. A UFRN disponibiliza voluntários que são professores e estudantes de pós-graduação, além dos EPIs e do sistema com as informações. A expectativa é vacinar até 150 idosos por dia. O Hospital Giseuda Trigueiro recebeu 7 novos respiradores para as UTIs de tratamento Covid. Os equipamentos vêm do projeto Inspire da USP, dentro de um acordo de colaboração entre a universidade e o governo do RN. Os profissionais do Giseuda Trigueiro vão passar por treinamento esta semana para usar os novos respiradores fabricados neste projeto da USP, que contou com a participação de pelo menos 200 pesquisadores. A Receita Federal já recebeu quase 60 mil declarações de imposto de renda pessoa física aqui no estado, em torno de 17% do esperado para o Rio Grande do Norte, que são 334 mil declarações. No Brasil, a estimativa são 32 milhões. O prazo final da Receita para entrega dos documentos é o dia 30 de abril. Agora a gente vai para o intervalo que passa rapidinho e na volta você vai ver que os ônibus continuam circulando com a frota reduzida aqui em Natal, apesar da determinação judicial. A gente volta em instantes. Vivemos a pior fase da pandemia e muitos empresários estão sendo afetados em todo o Brasil. Pensando nisso, aqui no Rio Grande do Norte, o governo do estado anunciou medidas por meio da Agência de Fomento do RN para liberar e facilitar o acesso ao crédito de empresários dos setores mais prejudicados pela crise. 10 milhões de reais para a capital de giro de bares e restaurantes e outras empresas de turismo e lazer potiguares. Esse é o valor do crédito que a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte está liberando para alguns dos setores mais afetados nesse momento da pandemia. Portanto, nós temos aí 2 linhas de crédito para você acessar com juros muito baixos. A primeira que nós vamos ofertar, nós estamos ofertando é a do Fungetur, uma linha de turismo que tem juros de 5% ao ano, mais taxa Selic, com prazo de pagamento até 36 meses, com a carência até 12 meses. É importante colocar que, além dessa linha, nós temos também a do FNE, com juros muito baixos, né? Com juros até mais baixos do que a do Fungetur, e também com carência de até 12 meses, com prazo de pagamento até 36 meses. Além do crédito de 10 milhões, a AGN simplificou medidas de acesso ao crédito com menos burocracia para que os financiamentos sejam logo liberados para os empresários. Como exemplo, foi dispensada a apresentação do balanço financeiro para créditos de até 50 mil reais. Também não é mais necessária a apresentação de licenciamento ambiental para bares e restaurantes. Iniciativas consideradas importantes para quem representa o setor aqui no estado. O crédito através da AGN é uma importante conquista, mas nosso setor pede para trabalhar em segurança. Temos certeza que isso seja possível. Dia 17 vence o decreto estadual e o governo ainda não deu um posicionamento. Isso continua gerando incerteza e frustração e as demissões não param. A AGN relembra que durante a pandemia foram injetados aproximadamente 30 milhões de reais na economia potiguar. No nosso planejamento estratégico, a nossa meta era de apenas 15 milhões, mas nós vimos que tínhamos que socorrer e apoiar os empreendedores do Rio Grande do Norte. E vamos continuar fazendo isso, trabalhando para atender você que é do setor do turismo, o setor mais impactado na crise, a você que é do comércio, dos serviços, da agricultura familiar, você que é do artesanato, do transporte escolar, enfim, de todos os segmentos da nossa economia.
o empreendedor que quiser crédito pode entrar em contato pelos telefones 991361897 ou 996400700 e também pelo e-mail gerop@agnrn.com.br. Se ficou difícil de anotar, basta procurar nas redes sociais ou na internet, tem todas essas informações por lá. E agora a gente entra em contato com a Heloísa Guimarães, que está em home office, né? A gente está nesse revezamento por causa do atual contexto, situação da pandemia. E ela já nos avisou aqui que tem novas informações, tem novidade sobre a chegada de mais doses de vacinas, né, Elo, ao nosso estado. São pouquinhas informações ainda, né? Você ainda está no trabalho de apuração, a gente sabe que não é fácil, né? Muita demanda, muita notícia, a gente quase enlouquece aqui, né, Elo? Mas o que é que você já sabe sobre isso? Inclusive, que tem a ver com Parnamirim também, né? Que lá já não tem mais doses para continuar a vacinação dos idosos. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Mari, para todo mundo que está acompanhando e fazendo aí também, né, a muito custo, né, muito esforço de todos nós aí, o Bora RN fazendo esse jornal diferente, né, no meio da pandemia. Eu estou aqui essa semana de casa, editando e colaborando da forma que é possível, né. Então, a governadora tuitou, né, ela fez uma publicação no Twitter por volta das 11h30 da manhã, avisando em primeira mão, inclusive, porque não há ainda para a imprensa nenhuma informação oficial sobre a chegada dessas novas doses, mas ela já anunciou aí há cerca de uma hora em primeira mão que está prevista a chegada amanhã de 74.600 novas doses da Coronavac aqui no Rio Grande do Norte. Uma excelente notícia aí para Parnamirim e outros municípios também que vão poder dar continuidade. Natal também, que ainda está vacinando esse grupo aí de 76 anos ou mais, e que com a chegada dessas novas doses, a gente sabe que Natal, por ser a capital, recebe um quantitativo maior. A expectativa é que 75, 74 anos, pessoas nessa faixa etária comecem a ser vacinadas aí nos próximos dias. Vale lembrar que o último carregamento de Coronavac chegou no dia 10 de março, né, e que até o momento já foram vacinados aqui no Rio Grande do Norte os idosos institucionalizados, trabalhadores da saúde, pessoas com 76 anos ou mais, nessa faixa etária mais de 75 também os idosos acamados, pessoas com 90 anos ou mais, pessoas com 85 a 89 anos e também o grupo de 80 a 84 anos. De acordo com a plataforma RN Mais Vacina, já foram vacinadas com a primeira dose aí mais de 130 mil pessoas, Mariana. Perfeito, Elo. E sobre a questão da frota dos ônibus, né? Essa polêmica toda aí, essa espera pela volta da frota por completo, apesar da determinação judicial, a gente continua com menos ônibus nas ruas, não é isso? Pois é, Mariana, é uma briga, né? A gente costuma dizer que a pandemia, ela acabou reforçando alguns problemas crônicos que a gente já tinha na cidade e no Brasil todo, né? A saúde pública é um deles, as UPAs também, que vez por outra já ficavam superlotadas, agora ainda mais, e a questão também do transporte público, né? O transporte público do Natal, ele padece já há muito tempo, a gente tem um transporte aí muito arcaico e mais recentemente com essa decisão, que é do dia 9 de março, a decisão do desembargador Vivaldo Pereira, ele acatou um pedido de uma reconsideração aí feita pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, para que, determinando que a Prefeitura de Natal restabelecesse, né, a frota integral de ônibus, que a gente trabalha aí com 70%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, isso segundo o Seturne, né, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus. O objetivo do desembargador, ele alegou na decisão, é justamente evitar as aglomerações tanto nos ônibus quanto nas paradas de ônibus. E aí ele levou em consideração a grave crise sanitária que a gente está vivendo hoje, o fato de que apenas uma parte da população, aí cerca de 4% da população do país, foi vacinada apenas até o momento. A gente, claro, diariamente procura tanto a Secretaria de Mobilidade Urbana quanto o Seturne, né, as empresas, os empresários de ônibus, para falar, mas eles têm se esquivado um pouco nos últimos dias, afinal o assunto é muito polêmico. A decisão
está em vigor, mas ela ainda não foi cumprida de fato. Segundo os empresários de ônibus, não há condições de cumprir com essa decisão, que para colocar os ônibus rodando aí as 81 linhas, restabelecer 81 linhas com 566 veículos, seria necessário um incremento aí de 7 milhões de reais por mês para custear essa operação. Nós entramos em contato também com a STTU e a Secretaria informou que está fiscalizando e que vai continuar fiscalizando. A gente percebe aí a Prefeitura tentando ganhar um tempo, talvez para recorrer através da Procuradoria do Município, recorrer aí dessa decisão. Mari. Elô, muito obrigada pelas suas informações, muito recheadas aqui para enriquecer o nosso Bora RN de hoje. Então a gente se encontra amanhã. Obrigada. Até amanhã. Gente, comprar remédio pela internet virou uma opção muito procurada durante a pandemia. Agora, a receita digital ajuda a aumentar ainda mais o comércio online das farmácias. Confinado, o brasileiro passou a olhar de outra forma para o comércio eletrônico. Um levantamento feito pela Kantar e Ibope mostrou que 42% das pessoas começaram a comprar pela internet ou aumentaram o número de compras online nas farmácias, seja pelo site das drogarias ou pelo WhatsApp no comércio do bairro. A gente observa que as farmácias, inclusive as independentes, não as de rede, elas também conseguiram obter um crescimento nesse sentido também. Optando por essa nova forma, o consumidor ele começou a perceber que ele economiza tempo, que ele tem uma série de fatores que beneficiam ele nesse momento tão complexo que a gente vive hoje, né? As receitas virtuais, aquelas que o médico manda pela internet com assinatura digital, também facilitaram a vida dos pacientes. Por comodidade ou pela preocupação de evitar sair de casa, o consumidor viu que há muitas vantagens em comprar online. Rodolfo foi um deles. Preocupado com a transmissão da Covid, ele resolveu evitar a farmácia e passou a comprar medicamentos apenas pela internet. Eu fui vendo que dava certo, vinha certinho do jeito que eu pedia. Aí, hoje em dia é só pelo delivery praticamente. O e-commerce, além da praticidade, pode representar uma economia para o consumidor, porque evita aquela chamada compra por impulso, que é quando você vem atrás de um produto e acaba levando um outro justamente porque você viu na prateleira. Esta rede de farmácias aumentou as possibilidades de compras em canais digitais. Além do site e do aplicativo, ela oferece o serviço por SMS ou WhatsApp. O canal digital que funciona, ele cria mais pontos de contato e de relacionamento com o cliente. Agora, uma última informação para quem acompanha o Campeonato Potiguar de Futebol aqui na tela da Band RN. A emissora esclarece que, em virtude de o ABC Futebol Clube estar participando da Copa do Nordeste no próximo final de semana, a emissora solicitou à Federação Norte Rio-Grandense de Futebol, de acordo com o artigo 7º, parágrafos 6 e 7 do regulamento do Campeonato Potiguar de 2021, a antecipação do jogo entre Palmeira e América ou América e Potiguar para seu jogo televisionado no próximo domingo, dia 21, às 4 horas da tarde. Vale lembrar que a Band já não pode exibir jogos nas noites de quarta-feira devido ao decreto estadual de combate à Covid-19. E a gente vai ficar devendo a entrevista com a coordenadora epidemiológica de Parnamirim, porque a gente não conseguiu restabelecer o contato de áudio ideal para uma entrevista aqui na televisão, mas amanhã poderemos voltar com mais informações sobre a situação da vacinação e da UPA de Parnamirim. O Bora RN vai ficando por aqui. Fiquem agora com o Nordeste Urgente com Luiz Almir. Até amanhã.